Hoje, mergulharemos nas profundezas da história, explorando tesouros escondidos, cidades perdidas e artefatos que nos conectam ao passado. Com a ajuda da inteligência artificial, tecnologia laser e muita paixão, essas descobertas nos mostram que o passado está mais vivo do que nunca. Então, vamos explorar juntos essas maravilhas arqueológicas. Neste vídeo iremos conhecer mistérios do passado, as últimas descobertas arqueológicas. Número 8. Enterro de bárbaro e bens funerários, Alemanha. Arqueólogos na Alemanha descobriram o enterro de 1700 anos de um bárbaro que viveu nos limites do Império Romano e recebeu valiosos bens funerários, incluindo artigos de vidro, cerâmica e um pente fino. O túmulo, que se acredita datar da primeira metade do século IV, contém os restos mortais de um homem que morreu por volta dos 60 anos. A descoberta foi feita recentemente, durante escavações antes da construção de novas casas no centro da vila de Gerstetten, no sudoeste da Alemanha. O túmulo foi elaboradamente construído e fechado por uma câmara de madeira, e estava situado em um local solitário, mas proeminente. Os romanos chamavam os germânicos de bárbaros, uma palavra grega, originalmente significando pessoas que falam diferente, que eles aplicavam a pessoas não romanas fora de seus territórios. Após o século V, bárbaros germânicos liderados pelos visigodos e vândalos, invadiram as terras romanas ao sul e precipitaram a queda do império. O homem enterrado em Gerstetten provavelmente era um dos alamanos, uma federação de tribos germânicas cujo povo vivia perto do Vale do Alto Reno. Túmulos alamanos dessa época são raros na região e geralmente eram encontrados em grupos de 5 a 12 indivíduos. Arqueólogos acham que mais 2 túmulos ainda podem ser encontrados em uma área adjacente. Os artefatos do túmulo germânico em Gerstetten foram levados para uma oficina de restauração na cidade vizinha de Esslingen, e os ossos humanos vão ser documentados pelos arqueólogos. Uma análise prévia para datação por radiocarbono de um osso da costela mostra que o homem foi enterrado entre os anos 263 e 342. Número 7. Estruturas de quartéis de tijolos, Egito. Arqueólogos do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito têm escavado o sítio militar de Tel al-Abiqain, que está localizado perto da costa do norte do Egito. Recentemente, eles descobriram estruturas de quartéis de tijolos de barro, datadas do período do Novo Império, entre cerca de 1550 e 1070 AC. É uma descoberta importante que destaca o papel estratégico da área de Tel al-Abiqain como um posto militar crucial na estrada militar ocidental, protegendo as fronteiras noroeste do Egito de potenciais invasões por tribos líbias e povos do mar. As estruturas bem projetadas teriam abrigado soldados e armazenado armas e provisões. Os títulos de Ramsés II foram encontrados gravados em um bloco de calcário, e os títulos de um oficial chamado Bey foram encontrados em outro. Peixes e ossos de animais foram encontrados em alguns dos vasos de cerâmica. Uma espada de bronze gravada com o cartucho de Ramsés II foi uma das armas recuperadas no local. Objetos pessoais como ferramentas, joias, escaravelhos, aplicadores de col feitos de marfim, contas de cornalina e faiança, e amuletos de proteção também foram descobertos. Número 6. Escudos e capacete de 2700 anos, Turquia. 3 escudos de bronze e um capacete cerimonial de bronze, dedicados ao Di, o deus-chefe dos Urartianos, foram descobertos recentemente durante escavações no histórico Castelo Ayanis, na província de Van, leste da Turquia. Datados de 2700 anos atrás, os escudos e o capacete foram encontrados a uma profundidade de 6 a 7 metros abaixo do piso de uma sala, protegidos pelo colapso das paredes de tijolos de barro causadas pelo antigo terremoto que devastou o castelo. A temporada de escavações de 2024 provou ser especialmente frutífera com a descoberta desses artefatos. Acredita-se que o capacete de bronze seja de natureza cerimonial, adornado com decorações que ficarão mais claras após uma restauração posterior. Mais de 30 escudos de bronze foram descobertos na fortaleza até o momento, destacando a importância do local e o artesanato habilidoso dos urartianos. Número 5. Antigo local para execução de pena de morte, Alemanha. Escavações arqueológicas em Galgenberg, ou Gallows Hill, Alemanha,
revelaram esqueletos humanos, fossos ósseos e artefatos pessoais em um local historicamente usado para execuções públicas entre 1662 e 1809. A forca em Galgenberg, localizada ao longo da atual Leofsvik, serviu como um local sombrio para a pena de morte, com indivíduos condenados executados principalmente por enforcamento. As primeiras execuções registradas no local datam de 1662, e as execuções públicas continuaram até 1809, quando as reformas penais levaram ao abandono de tais locais. Essas descobertas lançaram luz não apenas sobre os processos judiciais, mas também sobre as visões culturais e religiosas em torno da morte, do crime e da punição durante esse período. Entre as descobertas notáveis está o sepultamento de um homem em um caixão de madeira, uma descoberta incomum para um local de execução. O esqueleto bem preservado foi posicionado com as mãos postas e acompanhado por uma corrente de rosário. Esse sepultamento digno levou os arqueólogos a proporem que o indivíduo pode ter sido uma vítima de suicídio. Uma descoberta mais perturbadora foi a chamada sepultura Revena. Pesquisadores desenterraram o esqueleto de um homem que havia sido enterrado com grandes pedras colocadas em seu peito, uma prática comum na Europa medieval destinada a impedir que os mortos ressuscitassem do túmulo. Além desses sepultamentos individuais, os arqueólogos descobriram 2 fossas ósseas contendo os restos mortais de indivíduos que haviam sido executados, muitas vezes por enforcamento ou sendo quebrados na roda. Essas fossas, descobertas em 2023, ainda estão sob investigação. Apoie o Admirável Mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Túmulos de guerreiros germânicos, Polônia. Os túmulos de 2 guerreiros da tribo germânica Vandal foram desenterrados em um cemitério na Polônia. Esses guerreiros, enterrados com suas armas e artefatos, oferecem um raro vislumbre das práticas funerárias da tribo Vandal durante o período romano tardio, por volta do século 3 ou 4. A descoberta foi feita na vila de Glinka, localizada na comuna de Chmielów, em um sítio arqueológico até então desconhecido. Os túmulos, que se acredita pertencerem à cultura Prevors, foram encontrados no sul da Polônia, como parte de uma pesquisa arqueológica em andamento. A cultura Prevors, dominante em partes da Europa Central, está intimamente associada aos vândalos, uma tribo germânica conhecida por suas interações com o Império Romano. O cemitério provavelmente remonta ao final do período romano e fornece informações valiosas sobre os costumes dos guerreiros vândalos que habitavam a área durante esse período. Os guerreiros foram enterrados com espadas, pontas de lança e elementos de escudo, além dos reforços de metal para escudos. Uma das características mais marcantes das sepulturas foi a descoberta de espadas curvadas, uma prática conhecida pela cultura de Prevors. Dobrar ou matar uma arma antes do enterro era um ritual que se acreditava servir a 2 propósitos. Primeiro, permitia que o guerreiro falecido levasse a arma com ele para a vida após a morte. Segundo, dobrar a arma tornava inutilizável para outros. A pátina de fogo visível em todos os objetos de metal sugere que os corpos, junto com as armas, foram queimados em uma pira antes de serem enterrados. Esse método de cremação, seguido de sepultamento com os restos carbonizados, era um ritual comum em tribos germânicas durante o final do período romano. Número 3. Urna de bronze rara, Polônia. Falando em túmulos de guerreiros da cultura de Prevors, uma escavação de um cemitério da cultura Prevors em Kazimierza Wielka, 100 milhas a nordeste de Glinka, descobriu um túmulo de guerreiro que contém não apenas as armas de ferro tradicionais, mas também uma urna de bronze romana excepcionalmente rara. O tipo do artefato data entre o século I a.C. e o século II. O recipiente contém os restos cremados do falecido. Ele apresenta acessórios decorativos em forma de golfinho e está intacto e em excelentes condições. Essas eram importações caras do Império Romano e são achados excepcionalmente raros na Polônia. Apenas 7 foram encontrados no território colonizado pela cultura Prevors, e apenas 4 deles foram usados como urnas cinerárias. Este cemitério de Prevors é incomum por conter enterros de cremação e inumações de corpo inteiro. Cremações eram a prática de enterro padrão para a cultura Prevors, mas neste cemitério as inumações superam em muito as cremações. As joias,
Fragmentos de roupas e adornos encontrados com os restos mortais indicam que a maioria dos falecidos eram mulheres. Número 2. Togubalik, Mongólia. Durante uma expedição no Vale de Tuul, na Mongólia, uma equipe de arqueólogos da Turquia e da Mongólia desenterrou evidências que estabelecem a verdadeira localização da lendária cidade antiga de Togubalik. Perdido por séculos, este importante centro urbano foi construído por clãs turcos conhecidos como os Nove Oghuz, que foram os precursores do povo muçulmano conhecido como os uigures. Os arqueólogos turcos e mongóis acreditam que a descoberta de Togubalik terá implicações profundas para a compreensão das antigas civilizações turcas na região. Togubalik foi encontrada no Vale de Tuul, no norte da Mongólia. As escavações em andamento desenterraram artefatos culturais e ruínas que revelam novos dados sobre as primeiras práticas e crenças turcas e sobre suas preferências de planejamento urbano. Togubalik era uma cidade que apresentava monumentos impressionantes, projetos de infraestrutura e complexos funerários que só poderiam ter sido construídos por uma cultura avançada. O que foi descoberto incluiu cerâmicas e restos estruturais ligados especificamente aos uigures, mostrando que foram eles que construíram este impressionante enclave urbano na Mongólia há quase 1400 anos. A presença deles na região é anterior a isso, pois eles precisariam estar bem estabelecidos na área antes de poderem construir uma cidade tão grande e complexa quanto Togubalik. Número 1. Dvarapala de Arenito, Camboja. Uma estátua de guardião de Arenito foi descoberta no templo Banteay Prey, na antiga capital Khmer de Angkor Wat, no Camboja. Ela foi encontrada cerca de 76 centímetros abaixo da superfície ao lado da entrada leste do segundo portão do templo, quando os arqueólogos estavam limpando os escombros do portão desabado. Estátuas de guardiões, conhecidas como Dvarapala das palavras sânscritas para portão e guarda, eram figuras protetoras localizadas em portas e portões em templos hindus e budistas, bem como palácios reais em todo o sudeste da Ásia. Eles eram retratados como guerreiros armados, e no Camboja, geralmente ficavam com as mãos em um grande porrete apontado para o chão. O Dvarapala recém-descoberto foi quebrado em 6 pedaços quando a estrutura superior do portão desabou. O pescoço, o antebraço esquerdo, a cintura e as canelas de ambas as pernas estão quebrados, mas as quebras estão comparativamente limpas. Faltam apenas partes do porrete. Uma pequena parte do cabo do porrete sobreviveu sob as mãos cruzadas da figura e um pedaço maior que estava na frente de suas pernas. O Dvarapala data do final do século XIII ou início do século XIV. O guardião agora será estudado e conservado no Museu Preah Norodom Sihanouk Angkor. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de mistérios do passado, as últimas descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!